Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de projeto integrador. O tema da aula de hoje será lombada, tá certo? Lembrando que aqui no caso lombada não está se tratando de lombada eletrônica, aquela lombada lá que a gente visualiza nas rodovias, não, nada a ver. É lombada no sentido documentação científica, técnica, acadêmica, beleza? Então vamos lá pessoal. Recapitulando lá aquele conteúdo que a gente começou a escrever lá em sala de aula, tá certo? Na parte externa de documentação técnica e tem a parte interna. Lombada se enquadra nessa parte aí, tá certo? Você ao visualizar uma simples palavrinha dessa vai ter mérito de ter uma norma, pessoal. É isso aí. ABNT NBR 12.225 de 2004. O que quer dizer? Informação e documentação, lombada, apresentação. Aqui no caso, e o que é uma lombada? O que uma lombada ela se refere aí no caso de documentação, tá certo? Que seja. Aí está um exemplo, pessoal, de uma lombada em uma vista de perspectiva, tá? No caso, se você observar aqui, ó, tem aqui o nome da norma na horizontal, mas nem sempre é dessa forma, tá certo? Cada caso é um caso. Vamos lá. Agora vamos à norma técnica, no caso a norma ABNT, né? 12.225, informação e documentação de lombada. Beleza? Então tá certo. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, recapitulando lá aquela questão lá daquela apostila lá que eu disponibilizei já para vocês, lá na sala Google, tem aqui, ó, onde eu já deixei aqui, ó, selecionado lombada, voltando aqui para aquela documentação, tá? Aqui é a questão da lombada. Aqui no caso, essa norma 12.225, eu já deixei ela aqui, vou disponibilizar para vocês, tá bom? Ela está disponível aí na internet. E olha, não tem forma melhor que a gente estudar lendo, tá certo? Vai ter uma situação um pouco difícil, tal, às vezes até um pouco pesado, cansativa, mas teremos que ler sim. Então vamos lá. Vamos primeiro aqui na parte de objetivo, tá? O objetivo, né? Esta norma estabelece os requisitos para apresentação de lombadas e aplica-se exclusivamente a documentos em caracteres latinos, gregos e cirílicos. Esta norma tem por finalidade oferecer regras para apresentação de lombadas para editores encadernados. Olha, encadernados. Os nossos relatórios serão o quê? Lá no final, encadernados. O TCC, normalmente encadernado. Já a monografia, normalmente também pode ser encadernado, mas depende do caso, tá? Aí, ó, livretos, bibliotecas e outros clientes. Esta norma aplica-se no que couber lombadas de outros suportes, gravação de vídeo, gravação de som e etc. Definição. Para os efeitos desta norma, aplica-se as seguintes definições. Lombada. Parte da cabeça que reúne as margens internas ou dobras das folhas, sejam elas costuradas, tapeadas, coladas e mantidas juntas de outras maneiras, também chamadas de dorsos. Vê só, pessoal, essa parte aqui, ó, da lombada, essa definição, ela é bem interessante, tá certo? Nas antigas tinha uma documentação chamada enciclopédia, que ainda o nome é o mesmo, enciclopédia, mas só que antigamente uma enciclopédia chamada Barça. Se você colocar aqui no Google, aqui, ó, Barça, enciclopédia, vai aparecer vários tipos aqui, ó, de fotos, tal, que na verdade era mais ou menos assim, mais ou menos não, era assim mesmo, Barça, no caso coubia Barça aqui, ó, nesse sentido. Se a pessoa aumentar o tamanho da letra, teria que fazer nesse outro sentido aqui, seguindo a numeração, tendo logotipo, tem toda uma sequência, isso tudo aqui atende essa norma. Tá vendo aí? Uma norma antiga, né? Para muita gente pensa que é 2004, mas não é. Ela vem sempre se renovando, tá? Aí, ó, título da lombada, o título do documento, abreviado ou não. Estrutura da lombada deve conter os seguintes elementos: o nome do autor, quando houver, título,
elementos alfanuméricos de identificação de volume, fascículo, data, se houver. Aqui no caso, ó, tem aqui o volume, 1, 2, 3, 4. Isso aqui já são outros sentidos. Cadê? Eita, não dá para visualizar aqui, eu não vou chutar não, tá certo? Vamos lá. Logomarca, no caso, né? Aqui, ó, logomarca. Esse logomarca, no caso da Barça. Existem outros documentos também. Nota, recomenda-se a reserva de um espaço de, se possível, de 30 milímetros. 30 milímetros, que é o que vale a 3 centímetros, tá certo? Da borda inferior da lombada, sem compreender as informações ali contidas, para colocação de elementos de identificação que possibilitem a localização do documento. Regras gerais de apresentação. As regras gerais devem ser apresentadas conforme o item 4.1 e 4.2. O 4.1, lombada. Lombada deve ser apresentada conforme o item 4.1.1 e 4.1.4. No item 4.1.1, autores, o nome do autor deve ser impresso no mesmo sentido da lombada. Se houver mais de um autor, os nomes devem ser impressos um abaixo do outro das lombadas horizontais e separadas por sinais de pontuação, espaço e sinais gráficos nas lombadas descendentes, abreviando-se ou omitindo-se, e os pronomes quando necessário, no caso de autores pessoais. Tá certo? Quando tem mais de um autor, aqui no caso de título, título deve ser impresso no mesmo sentido do nome dos autores, abreviado quando necessário. Tem pessoas que têm um nome muito grande e preferem abreviar. Como também tem pessoas que preferem botar um nome artístico, mas no caso aqui de documentação, não deve ser feito dessa forma, tá certo? E tem uma situação aqui interessante que, por exemplo, quando se trata de documentação técnica, é um ponto que a norma não trata, tá? Mas as literaturas recomendam, vamos supor, a pessoa tem um nome social. O nome social deve colocar aí? Não. Porém, é importante que a pessoa entenda que aqui no caso a gente está trabalhando uma norma técnica, literatura científica, tá certo? Então, não pode colocar nome social até hoje. Possa ser que a norma, na próxima versão, venha tratar aí de nomes sociais, mas até então não vem esse tratamento, tá certo? Aí vamos lá. Título de lombada horizontal. Título de lombada impresso horizontalmente quando o documento está em posição vertical. Quando o nome cabe, pessoal, a pessoa pode colocar dessa forma na horizontal. Se o nome não couber, for um nome muito grande, como é que faz? Já já a gente vai ver. Aí, ó, título de lombada horizontal. Título de lombada descendente. Título de lombada impresso longitudinalmente, elegível no alto para o pé da lombada. Vê figura 2, que a gente vai ver já já. Esta forma possibilita a leitura quando o documento está com fase dianteira voltada para cima. Aqui é um exemplo, pessoal, de uma lombada tipo descendente, que é a figura 2 lá que mostra aqui na documentação, tá certo? Na norma. Aqui no caso, vamos supor, peguei aqui alguns exemplos, ó, isso aqui é um livro, tá? Esse livro aqui de SQL, por exemplo, se você observar o nome aqui, ó, esse nome, ele tá neste sentido, tá certo? Eu vou pegar aqui um outro exemplo, aqui no caso, ó, aqui tem um outro livro, tá? Que aqui no caso o nome, ele é um nome grande, como vocês podem ver aqui, ó. E pode observar que esse nome, ele está neste sentido aqui, tá certo? Ok. Existe mais exemplo? Existe. Aqui no caso é um outro livro, livro PHP, por exemplo. E aqui, ó, mesmo a palavra PHP sendo tão pequena, poderia botar aqui, mas devido ao resto das informações, ó, neste mesmo sentido, estando em conformidade com a norma técnica que vocês estão estudando. Interessante, né? Vamos lá. Então aqui no caso, ó, elementos alfanuméricos de identificação. Aqui no caso, ó, elementos numéricos, existem alguns casos de alfanuméricos, como aqui, ó, vamos voltando lá. Os elementos alfanuméricos de identificação devem corresponder ao conteúdo abrangido pelo documento, abreviados quando necessário, de acordo com sua natureza, separados por sinais, pontuação, espaços,
ou sinais gráficos impressos no mesmo sentido da lombada, tá certo? Aqui na editora Basson, existe aqui, ó, numéricos, alfanuméricos, existem casos de números romanos, no caso de abreviações, tá certo? Eu estou pegando aqui um exemplo antigo, mas existem outros exemplos, tá certo, pessoal? Eu estou pegando um clássico. Posso dizer sim que aqui no caso é um clássico mesmo, tá certo? No caso aqui, a logomarca da editora, né, deve ser impressa no mesmo sentido da lombada. Aqui é o exemplo, se o sentido está descendente aqui, ou em outros casos aqui, tá? No caso quando ela é descendente. Títulos de imagens de capa. O título impresso longitudinalmente é legível no alto para o pé, ao lado da lombada, vê figura 3, em itens cujas lombadas não comportam inscrições. Ou seja, quando a lombada aqui, ó, ela não tem como comportar inscrição, porque ela é muito fina, a pessoa escreve aqui de lado, bem próximozinho, tá bom? Ponto, pessoal. Referente ao assunto de lombada, estamos aí, a questão aqui de lombada, tá certo? Para que a gente possa estudar e entender a importância de trabalhar esse tipo de documentação. E é isso aí, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, pessoal.